Bom dia, queridos alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu, graças a Deus, estou aqui em casa, né? Graças a Deus, estou em casa, não. Estou em casa, graças a Deus, com a saúde, com sintomas leves, né? Graças a Deus, eu não estou sentindo nada muito grave. Isso é muito bom. Graças à vacina também ajuda bastante. Então, como eu não posso estar aí, até por uma maneira de proteger vocês, proteger minha família, os meus colegas de trabalho, estou aqui, né? Vou gravando o vídeo de revisão para vocês. Não sei se eu vou conseguir gravar um vídeo, fazer uma aula no Meet como eu tinha prometido para vocês, mas eu estarei fazendo essa gravação aqui justamente para auxiliar vocês, preparar para a nossa avaliação, tá bom? Então nós vamos fazer aqui com bastante atenção, uma revisão, resolver mais alguns exemplos, além daqueles que eu já resolvi, tá? Nossas avaliações se continuam para as datas orientadas. Tá bom, meninos e meninas? Então, vamos com atenção aqui. Então, nós estamos vendo movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Qual que é a diferença entre eles? No movimento retilíneo uniforme, nós temos um corpo com velocidade constante. Acho que essa caneta está grossa demais. Um movimento de velocidade constante significa que a velocidade não muda, certo? Não muda a velocidade. E além do mais, nós não temos aceleração. A aceleração é zero. Até porque a aceleração produz mudança de velocidade. Se não tem mudança de velocidade, não tem aceleração. Já que no movimento retilíneo movimento uniformemente variado, desculpa, a nossa aceleração é constante. Se a aceleração é constante, quer dizer, a aceleração nunca muda. Então a aceleração sempre vai ser diferente de zero. Então, pensando nisso, nós vamos ter o quê? Equações, funções, que descrevem esses tipos de movimento. Para o movimento uniforme, nós temos uma única equação, que é esta equação aqui. Eu já escrevendo errado aqui. Então nós temos posição final igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Tudo isso já tem escrito no caderno de vocês. Inclusive cada letra dessa, o que significa cada uma delas, para a gente entender qual é o papel de cada uma. Onde aqui geralmente a posição é medida em metros, velocidade de metro por segundo e o tempo em segundos. Tá? Então esse aqui é a função para o movimento de velocidade constante. Para o movimento de aceleração constante, que é o movimento retilíneo uniformemente variado, nós temos três equações, que eu vou escrever para vocês agora. São essas equações que nós estamos vendo aí, que vocês também devem ter no caderno, né? Se você não tem no caderno, está passando a hora. Nossa avaliação já é na próxima prova. Então, nós temos três equações. A equação, essa aqui é a função da posição, que a gente chama. Função da posição. Essa é a função da velocidade. E essa aqui não tem um nome, porque na verdade já tem um nome.
Equação de Torricelli. Mas a gente não aprendeu ela assim, justamente porque não vai mudar muito assim. Tá? A função da posição, ela determina a posição de um corpo, né? Tanto é que o SF é a posição final, o SI é a posição inicial, mais a velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Já a função da velocidade é a velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Aqui, velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Tudo isso aqui é multiplicado, tá? Isso aqui a gente vai usar quando? Depende do exercício. Depende do que pede o exercício. Essa é a questão. Não é porque eu tenho 4 equações que a gente vai usar as 4. E aí, dentro dessas, ainda pode aparecer outras duas que a gente já trabalhou, que é a fórmula da velocidade e a fórmula da aceleração. Tá? Mas essas aqui nem sempre vão dar certo para os exercícios que nós vamos trabalhar. Tá bom? Principalmente os da prova. Em alguns casos podem acontecer, mas a gente tem que saber usar. E como é que a gente sabe usar? Interpretando o que o enunciado diz. E aí, novamente, interpretação é uma coisa que precisa de prática, muita prática. Se a gente não praticar, a gente não vai conseguir usar as fórmulas nos momentos adequados. E saber interpretar é saber separar as informações. Vou usar as mesmas coisas que eu sempre falei para vocês. É como se fosse uma receita de bolo, gente. Nós temos os instrumentos e aí nós temos que saber ler a receita de bolo para saber usar os instrumentos. Se eu leio lá, você tem que pegar um bowl e colocar dentro do bowl gemas de ovos e farinha e misturar. Beleza, tá lá. Mas o que ela falou? Pegar o bowl. Pega o bowl, coloca os ovos, depois joga farinha, mistura. Tá vendo? São 4 etapas. Os enunciados, eles buscam fazer isso. Falar qual é o passo a passo. E quais são as informações que você vai ter que pegar e o que você vai ter que fazer com elas. Tá bom? Fiquem atentos com isso. Já passei para vocês as palavras mágicas, né? Então, usem e reforcem essas palavras mágicas aí, que podem aparecer dentro do exercício, porque são justamente essas palavras mágicas que determinam, opa, eu tenho que olhar para essas fórmulas, tenho que olhar para aquelas outras fórmulas, tá bom? Então vamos para as nossas, vamos ver se eu consigo lembrar aqui com vocês algumas palavrinhas mágicas. Então nós temos, deixa eu pegar mais uma folha aqui. Palavras importantes. Vou aumentar aqui a linha. Palavras importantes. Todos vocês já devem ter isso aqui no caderno, ou deveriam, né? Por exemplo, primeira parte. Parte do repouso. Parte. Vem de repartir, de pedaço, mas também vem de partir. Partir quer dizer começo. A partir daqui, eu sou um novo homem. Então quer dizer, deste ponto para frente, eu sou um homem diferente do que era lá atrás. Então, quer dizer, parte do repouso, ele quer dizer, começa parado. Porque repouso também indica estado de descanso, de tranquilidade. Né? Então, também indica paralisação. Estou de repouso em casa, que eu estou parado em casa. Então, nesse caso, a nossa velocidade inicial vale 0. Agora, parte da posição zero. Essa tá bem claro. Parte quer dizer começa,
na posição 0. Então, a posição inicial é 0. Outra coisa. Para. Para de parar. Não paro, né? Para. Bem ecrasiado. Para de parar. Então, eu parei. Estava andando e parei. Quer dizer, da onde que eu estava andando até o ponto que eu parei, quer dizer, no final do percurso, eu parei. Se no final do percurso eu parei, quer dizer que a minha velocidade final naquele ponto é 0. Ok? Outra coisa. Inverte o sentido do movimento. O que significa isso? O corpo estava andando para frente ou andando para trás, tanto faz. E aí ele falou assim: eu quero ir para trás agora. O que ele precisa fazer? Para ele ir para trás, não é simplesmente ele fazer a curva assim e ir para trás. Em algum momento ele vai ter que ter uma velocidade igual a 0. Por quê? Ele estava com velocidade positiva para frente e aí ele tem que inverter a velocidade para trás. A velocidade não fala assim, tô para frente, vou para trás. Não. Ele vai diminuindo a velocidade para frente para zerar, para aumentar a velocidade para trás. Não, a gente não percebe isso no velocímetro do carro. Justamente porque o carro ele não sabe dizer se a velocidade é para frente ou para trás. Mas aqui nós usamos um referencial. A velocidade que está indo para frente pode considerar como positivo. Então, está indo positivo para frente. Porque para trás vai virar negativo. O 50 ele não vira menos 50 no estalar do dedo. A conta do banco era R$50 positivo, ela não vira R$50 negativo no estalar do dedo. Ela tira, zera e cai para o 0, por 50. Certo? Então, quando a gente tem um corpo que inverte o sentido do movimento, muda o sentido do movimento, ele precisa fazer esse momento de paragem, uma paragem bem breve. Então, a sua velocidade final também é igual a 0. Outro importante é posição, origem das posições, na verdade, né? Já escrevi. Origem das posições. Se a gente parar para pensar num gráfico, num plano cartesiano, não vou nem desenhar, né? Já tem as retas prontas aqui que eu vou sofrer. Imagine que isso aqui é um plano cartesiano. Onde está a nossa origem das posições? Está aqui no centro. Está aqui no centro. Se está aqui no centro, quanto que vale essa posição? 0. Então, quando ele fala origem das posições, e qual que é a origem de todas as posições? Em um referencial. O 0. Então, o que você quer falar? Origem das posições, a sua posição final, se ele chegar lá, é 0. Então, origem das posições, posição final 0. Certo, meninos? Então, nós temos aí bem claro pra gente quais são as palavras importantes. Isso que ajuda a gente a entender os exercícios. Não dão as respostas, mas nos ajudam bastante. E é disso que eu preciso que vocês prestem atenção. Não é só ler e querer resolver. É ler, entender. Não entendeu? Releia, busque entender de novo. Entendeu? Tira as informações. Depois você escolhe qual fórmula você usa para resolver o exercício. Entendeu? O mais difícil que tem aqui é justamente a gente fazer as primeiras partes. Porque as contas matemáticas, às vezes até é mais fácil. São contas de primeiro grau, não tem que tirar raiz quadrada, não tem que fazer Bhaskara. São contas simples. Uma divisão, uma soma, uma multiplicação e assim por diante. Tudo isso são coisas que a gente consegue fazer. Mas a gente precisa de clareza no que é que a gente vai fazer. Tá?
Bom, então vamos fazer os exemplos aqui. Vamos largar de conversa fiada. Então, uma bicicleta movimenta-se sobre a trajetória retilínea segundo a função horária. Função horária. Deixa eu colocar aqui o nome do exercício. 7. S igual a 10 mais 2T. No SI, toda vez que ele falar no SI, não é um valor. Só para falar aqui, a posição final é em metros, a posição inicial é em metros, a velocidade é em metros por segundo, o tempo é segundo, se tiver aceleração é metro por segundo ao quadrado, tá? É só para falar as unidades de medidas que você vai usar. Então isso aqui, ó, que eu estou separando para vocês, não é valor. É só as unidades de medida que a gente também não pode esquecer. Pede-se. Letra A. Letra A. A posição inicial. Letra B. A sua velocidade. Beleza, primeira coisa. Olha só, ele foi bem claro no que ele pediu. Qual a posição inicial? SI. Qual que é a posição? Qual que é a velocidade? O V. Agora nós temos que perceber. Essa fórmula se parece com qual daquelas que a gente viu aqui atrás? Qual delas? Tomara de eu não estar usando umas cores que vocês não estão enxergando. Qual delas vocês acho que eu não vou usar? Pensem. Olhem para o caderno. Pensem. Ok? Agora vamos lá. Pensamos e identificamos que é a fórmula SF igual a SI mais V vezes o tempo. Olha que gracinha, bem bonitinha. Agora eu vou pensar, qual que é a posição inicial? Olha só, quem é a posição inicial? Quem que se alinhou com a posição inicial? Quem é a velocidade? Olha só quem que alinhou com a velocidade. Então tá fácil. Posição inicial. 10. 10 o quê? Metros. Velocidade. 2. 2 o quê? Metros por segundo. Gracinha. Ok? Só isso. Pediu mais nada no exercício. Quando a gente tem uma prática, esse exercício só é assim, ó, rápido. Porque ele é objetivo. Só que a gente precisa saber qual que era a forma que ele está usando. Se eu não soubesse, não daria certo. Tá? Então, vamos lá. Número 8. Então, no número 8 fala assim, um ponto material. O que é esse ponto material? Pode ser qualquer coisa, alguma coisa se movimenta. Sobre uma trajetória retilínea, quer dizer, em linha reta, segundo a função horária. S igual a 10 mais 2T, de novo, no SI. É a mesma fórmula que ele deu no exercício anterior. Mesma fórmula. Determine o instante, olha só, palavrinha, vamos lá. O instante, estou destacando aqui, em que o ponto material passa pela posição 36 metros. Tá vendo? Determine o instante. Instante é sinônimo de tempo. Então eu falo, determine o tempo em que o ponto material passa pela posição 36 metros. Bom, olha só, nós sabemos que ele saiu da posição inicial 10 metros, de acordo com o exercício anterior. Então, esses 36 metros pode ser a nossa posição inicial? Não. Ele sai do 10. Agora eu quero saber, quando é que ele chega no 36? Então, isso aqui para nós é a nossa posição final. Então, ele falou assim, ó, eu tô te dando essa posição. Tô te falando aonde é que ele vai estar. 36 metros. Eu quero saber, quanto tempo ele gasta para chegar lá? É isso que nós precisamos pensar. Então, ele me deu a posição. Então, vou pegar no lugar da posição e colocar 36. Que é igual a 10
mais 2t. Bom, chegou aqui, o que nós fazemos? Separamos as letras de um lado e o número do outro. Professor, posso somar o 10 com 2t? Não. Você pode somar 10 mais 2x? Não pode. Porque o número com incógnita não se soma com o número que não tem incógnita. Quer dizer, o número normal não se soma com o número que tem letra. Beleza. Então o que a gente vai fazer? Separar. 2t, troca ele de lugar. Menos 2t. Que é igual. 10 continuou do mesmo lado. 36 passa para lá. Menos 36. Menos 2t igual a 10 menos 36 dá menos 26. Multiplica por menos 1. Para ficar todo mundo positivo. Então 2t igual a 26. O 2 multiplica o t. Por isso que está junto com o t. Vou separar. O 2 então vai passar fazendo o inverso da multiplicação, que é divisão. 26 dividido por 2, 13. 13 é o tempo medido em segundo. Pronto, acabou. Tá? Na medida do possível, vai pedindo aí para parar para vocês. Para vocês fazerem as anotações do que foi importante, tá? Agora nós vamos para os outros exercícios, outros exemplos. Olha lá, o móvel parte com velocidade. Sublinhar as palavras lá pra gente. Parte com velocidade, olha lá, parte com velocidade de 4 metros por segundo de um ponto de uma trajetória, quer dizer, de um ponto de uma linha reta, de algum lugar de uma linha reta, com aceleração constante. Olha lá, aceleração constante. Ache sua velocidade. Ache sua velocidade no instante 16 segundos. Tá vendo? Sublinhe as palavras mais importantes do exercício. Sendo assim, olha só que maravilha. Já sei que tem aceleração. Então, se tem aceleração, pode ser movimento com velocidade constante? Não. Então só pode ser um movimento com aceleração constante. Aí tá vendo? Então, com aceleração constante. Vamos tirar as informações para depois voltar aqui. Então vamos lá. O que nós sabemos do exercício? Parte com velocidade, quer dizer, a velocidade inicial é 4 metros por segundo. De ponto de com aceleração, ela me deu aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Ache sua velocidade no instante. Instante é tempo. 16 segundos. Chegou aqui. O que nós podemos fazer? Olha lá. Ache sua velocidade. Então ele quer saber a velocidade final em 16 segundos. Quer dizer, daqui a 16 segundos, qual que é a velocidade que ele vai ter? Bom, vamos voltar lá. Olhando. Quero a forma que tem velocidade final. Então tem duas. A segunda e a terceira. A segunda, quero velocidade final, beleza. Sei velocidade inicial? Sei. Sei aceleração? Sei. Sei o tempo? Sei. Opa, é ela mesmo que eu vou usar. Por quê? Tem todas as informações que eu preciso e falta justamente o que eu quero. Então vamos lá. Velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Vou colocar uma vez aqui para ficar bem claro. Então, velocidade final, quero descobrir. Velocidade inicial, 4, mais aceleração, 5, vezes o tempo, 16. Velocidade final é, quem que eu faço primeiro? Soma ou multiplicação? Multiplicação. Vai ficar 4 mais 5 vezes 16, 80. Então, a velocidade final é 84 metros por segundo. Tá aí. Viu, gente? Sem a leitura, eu não saberia tirar as informações. E sem saber tirar informações, eu não saberia usar fórmula nenhuma. A gente precisa praticar a leitura e a observação dos exercícios. Tá bom?
Bom, vamos lá. Próximo. Um automóvel correndo com velocidade de 90 km por hora. Eu já sei uma velocidade. Só se precisa identificar se é inicial ou final. É freado com aceleração constante. A aceleração constante também é importante. E para em 5 segundos. Para em 5 segundos. Qual a aceleração? Introduzida pelos freios. Então eu quero saber qual que é a aceleração. Introduzida pelo freio. Bom, olha, ele estava andando a 90 km por hora. Freio. Parou. O que isso significa? Que antes estava andando. No final, parou por causa do freio, de frear. O que a gente conclui? Que no início do movimento ele tinha velocidade. E qual que é a velocidade do início? A que ele tinha? 90. É freado com aceleração constante e para. Se ele vai parar, qual que é a velocidade final quando ele para? Velocidade final quando ele para é de 0. Não tem velocidade, está parado. 5 segundos. 5 segundos é o nosso tempo. Pessoal, como é que eu vou saber que 5 segundos é tempo? Pensa, 5 segundos você olha na onde quando você quer medir na sua vida? Você mede numa trena? No velocímetro do carro? Ou no relógio? No computador? E relógio marca o quê? Tempo. E ele quer saber a aceleração. Antes da resolução, vamos parar para pensar um pouquinho. Vocês acham que essa aceleração vai ser positiva ou negativa? Partindo do pressuposto que ele vai diminuir a sua velocidade. E aí? Positiva ou negativa, hein? Vamos pensar. Olha aqui, segundo e hora. Quilômetro por hora não dá, né? Então eu vou ter que transformar. Dividir por 3,6. Então vamos pegar lá. 90 dividido por 3,6. Uma casa decimal, coloca um 0, tira a vírgula. Então vamos lá. 90 dividido por 36 dá 2. 2 vezes 36, 72. 90 menos 72 dá 18. Coloca o 0. 180 dividido por... Coloca o 0 não. Desce o 0, né? 180 dividido por 36 dá 5. Não sobra nada. Então, isso aqui é igual a 25 metros por segundo. Agora vamos usar. Qual a forma que a gente pode usar? Olha, compara os dados que eu tenho. Compara os dados da outra que eu tinha. É as mesmas coisas. Então eu posso usar a mesma fórmula. Bom, velocidade final. Quanto que é? 0. Velocidade inicial. 25. Mais aceleração. Não sei. Vezes o tempo. 5. Vamos separar aqui? Então vai ficar 5 vezes A. Porque A vezes 5. E 5 vezes A é a mesma coisa. Que é igual a 25. Verdade? Olha lá. O A vezes 5 era positivo. Passou pro lado de cá. Negativo. A é igual a 25 dividido por menos 5. Porque o menos 5 está multiplicando, passa para lá dividindo. Nossa, professor, você não multiplicou apenas 1. Faz diferença? Não faz. Perceba que dividir o número positivo por um número negativo vai dar uma resposta negativa do mesmo jeito. Então 25 dividido por 5, 5. E o negativo vem. Menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então lá, quem se questionou? Nossa, será que vai dar positivo ou negativo? Deu negativo, porque desacelerou. Tá bom? Bom, vamos lá, continuar. Última questão de hoje. Na última questão de hoje, nós temos ali um veículo, parte do repouso, né? Vamos pegar lá, parte do repouso, em movimento retilíneo e acelera a 2 metros por segundo ao quadrado. Pode-se dizer que sua velocidade e distância, e a distância percorrida
após 3 segundos valem respectivamente. Ele quer saber duas coisas. Ele quer saber a velocidade e a distância. Para isso, ele me deu outras informações. Quais são as informações? Vou colocar lá. Ele me deu a velocidade inicial, porque parte do repouso, velocidade inicial. Acelerar. Então, a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. A distância percorrida ele quer saber. E 3 segundos é o nosso tempo. 3 segundos. E aí ele quer saber a velocidade dele, velocidade final, e ele quer saber a distância. Pode ser apresentado por essa letra ou por posição final. Todas as duas representam a mesma coisa, tá? Bom, vamos pensar? Vamos achar uma das duas coisas primeiro. Ou a distância primeiro, ou a posição final. Ou a velocidade final, ou a posição final, né? Sendo assim, vamos pensar aqui, ó. Nós temos esses valores. Para achar a posição final, se a gente voltar lá na outra forma, vai perceber que dá para usar ela, ó. Cadê a outra forma? Aqui, ó. Se a velocidade final, eu quero descobrir ela. Se a velocidade inicial, sei. Se a aceleração, sei. Se o tempo, sei. Então vamos lá. Olha lá. O que nós temos? Velocidade final. Não sei, quero descobrir. Velocidade inicial, 0. Mais a aceleração, 2. Vezes o tempo, 3. Velocidade final é igual 0, não faz diferença. 2 vezes 3, 6 metros por segundo. Achei a velocidade final. Aqui, uma das informações que ele pediu. Agora, precisa achar a velocidade. A velocidade não, a distância. Agora vamos pensar lá nas formas que a gente tem. Qual seria a maior forma para achar a distância? Vamos ver, aqui na primeira. Distância e posição final a mesma coisa, né? Eu queria descobrir ela. Posição inicial. Tem um apontador aqui, né? Aqui, ó. Eu quero descobrir isso. Sei isso aqui? Não sei, mas eu posso até dizer que vale 0, né? Sei a velocidade inicial? Sei. Sei o tempo? Sei. Sei a aceleração? Sei. Sei o tempo? Sei. Dá para usar a primeira. E a última? Sei esse? Sei. Sei esse? Também sei. Sei a aceleração? Sei. Só quero descobrir esse. Agora basta a gente escolher. Eu vou dar preferência para a última fórmula, tá? Porque ela vai ficar bem mais simples para a gente resolver. Ah, professor, e se eu fizer com a outra vai ficar mais difícil? Não. Ó, parece que minha letra melhorou. Velocidade final. Descobri agora, ó. 6 ao quadrado. Velocidade inicial. 0 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração. Quanto que vale a aceleração? 2. Vezes o ΔS, que eu não sei. 6 ao quadrado. 36. 0 ao quadrado. É 0. Não faz diferença nenhuma. Tira da conta. 2 vezes 2? 4 vezes ΔS. O 4 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então 36 dividido por 4 é igual à resposta do ΔS. Então ΔS é igual a 9 metros. Finito. Então, meninos e meninas, está aí para vocês. Essa é a atividade, essa é uma revisão. Mas não adianta, gente, eu já falei, eu vou falar várias vezes para vocês, para ver se fixa na cabeça. Não adianta fazer 50 revisões, 1000 revisões, uma revisão, se vocês não estudarem em casa, se vocês não praticarem. Ninguém aprende a fazer bolo de chocolate de primeira. Pode até dar conta de fazer olhando a fórmula.
consultando a fórmula A, mas saber fazer de verdade, não sabe, só com a prática. E é isso que eu tô pegando o pé de vocês há muito tempo. Eu faço as atividades, vocês falam, professor, tem dia estou explicando, mas chego em casa eu não dou conta. Se você não tentar fazer os acompanhamentos, não vai dar, tá? Chega na hora da verdade, vocês falam, chega na hora da prova, eu não dou conta. Porque às vezes você não praticou o suficiente, tá? A nossa prova tá chegando, então pratiquem, por favor. Estudem, tá? Vai dar. Todos vocês têm capacidade de tirar nota boa nessa avaliação. E eu conto aí com a participação de vocês. Tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus. Se Deus quiser, lá pra semana que vem eu já estarei de volta. Tá bom, meninos e meninas? Fiquem com Deus.